o programinha da Copa do Mundo de Clubes. Fluminense e Borussia Dortmund. Parece uma grande loucura, mas não é uma grande loucura. São os duelos que teremos neste mês aí com essa doideira de Copa do Mundo, essa nova competição que passa a existir esse ano. Então roda a vinheta pra gente colocar frente a frente aqui as equipes. Será que teremos um chocolate de um lado ou de outro? Ô, Vitor Sérgio, teremos chocolate de um lado ou de outro? O mano a mano, ele tem a capacidade de nos surpreender, então eu prefiro esperar o resultado. Tá bom. Fábio ou Kobel? Fábio. Olha, rapidez, menina. Assim, a temporada passada do Kobel, eu votaria no Kobel. Quer dizer, tenho dúvidas também, porque foi uma temporada muito boa do Fábio. Eu acho que em nenhum cenário eu votaria no Kobel, não. Cara, É que ele foi um dos melhores goleiros da outra Champions, né? Na Champions que ele foi finalista? Foi muito bem, mas acho que o Fábio também estava num nível ótimo e de lá pra cá... Fábio. O Kobel geralmente é um goleiro meio instável. E nessa temporada voltou a mostrar isso um pouco. Né? É isso, né? No fim das contas, acho que não tem muito como ir diferente aqui em relação a esse voto, apesar do Kobel ter sido... Aliás, vocês falaram aí da final da Champions, que o Dortmund vai à final. Se a gente pegar os últimos times que foram às finais de Champions, acho que quase todos tinham o melhor goleiro ou o segundo melhor goleiro, sei lá, da competição, né? Nesse ano, os dois que foram os melhores. Antes o Ananá perdeu e tinha sido melhor. O Kobel tinha ido muito bem. Courtois em 22 também foi muito. Samuel Xavier ou Ryerson? Cara, o Ryerson é uma figura que desperta sentimentos dúbios lá na torcida do Borussia, né? Assim, mas ele é muito agressivo, assim, faz mais de um papel também. Samuel Xavier, assim, se for olhar momento, a temporada, eu acho que a do Ryerson é melhor. Você vai com quem, Vess? Eu acho que o Ryerson, eu acho ele mais jogador, acho que no geral. O Samuel Xavier estava muito bem, jogando muito bem em muitos momentos ali. Aí se machucou, o Guga jogou uns jogos aí. Então, no modo geral, eu iria de Ryerson. Se tivesse uma vaga só, eu escalaria o Ryerson. Ryerson leva essa. Agora, quem emagreceu mais? O Vess ou o Sully? O Vess, com certeza. Menino, mas o Sully, tu viu? Ele deu uma emagrecida muito grande pra essa temporada. Pô, tá maluco, ele é muito grande. Né? Mas o Vess emagreceu mais. Quem emagreceu mais, Jorge ou Vitor? Jorge. Certeza. Jorge emagreceu 32 quilos. Muita coisa. Eu emagreci... 31. Não, esqueci 13 com 9. Eu emagreci 22. Isso. Meu Deus do céu. Thiago Silva ou Sully? Thiago Silva. Pelo amor de Deus. Thiago Silva. Não dá nem pra... Ontem era a mesma coisa. E no estado, como diria, no estado, Thiago Silva hoje com 39, eu escalaria ele no lugar do Sully. Que também não é nenhum menino, né? O Sully? O Sully também não é nenhum garoto. Mas acho que é bem mais novo que o Thiago, né? Com certeza. Tem 30 já o Sully? Será? Porque faz tempo mesmo que a gente ouve o Sully, né? Antes ainda não... Ele tem 29. Faz 30 em setembro. Freitas e Anton, Morfiguita, vai em quem? Pois é, o Freitas que também desperta sentimentos dúbios, né, no torcedor do Fluminense. Acho o Anton, primeiro, mais polivalente, segundo, mais seguro. Então, aí eu vou dar uma rodagem, né? Tá bom. Você vai com quem? Assim, eu vi coisas boas e coisas não boas do Freitas e a mesma coisa pro Anton, né? O Anton é um jogador que está frequentando seleção alemã, jogou como titular na Nations e tudo. Então, por isso, por uma bagagem um pouco maior, por estar mais rodado, por estar mais nesse meio, eu vou votar no Anton. Mas já vi coisas boas e ruins dos dois. Fuentes ou Svensson? Rapaz... Ryerson, Anton, Svensson. Formiga, vota aí primeiro que eu vou acompanhar você. Eu vou no Svensson. Eu vou no Svensson. Então eu vou junto. Eu vou junto. Tá bom. Não tem nada que convença do outro lado para mudar o voto. Eu vou fazer isso porque se pudesse eu não... Se pudesse pular... Se pudesse eu não votaria. Ele ainda vai conseguir vencer essa. Não, vou conseguir nada. Nada que eu peço aqui eu consigo. Ai, meu Deus, como eu nesses programas? Não. Nesses programas aqui, no mano a mano, no de sola 10, no de 0 a 10, não consigo nada. Com essa turma aí, não tem jeito. Que bom. É ditadura. Hã? É ditadura. É, ditadura. O Pseudo conseguiu, assim, pulverizar. Que barbaridade.
Ô, Formiga, Hércules ou Bensabeini? Cara, assim, o Bensabeini é mais experiente, eu acho que já fez mais no Borussia. O Hércules teve um começo muito abaixo no Fluminense comparado ao que fazia no Fortaleza. Acho que a mudança de treinador foi boa. O Hércules, se você fizer o recorte dos últimos jogos do Fluminense, ele tá ali entre uns dos destaques. Mas aí eu acho que tem que ir se for olhar a temporada, vou de Bensabeini. Você vai com quem, ô? E só lembrando, o Hércules estava jogando mal ali em algum momento por coisas completamente razoáveis, né? De troca de clube, troca de cidade, troca de, enfim, de um montão de coisa, e começaram a falar um montão de bobagem, de que o garoto estava quebrando a noite, não sei o quê, e não era nada disso. Ele só não estava jogando bem e depois começou a jogar bem. Então, acho que é um jogador de muito potencial, mas eu vou no Bensabeini também, porque acho que tem mais rodagem nesse nível, nessa experiência. Então, se eu tivesse que botar um, eu colocaria aí. Martinelli ou Nmecha? Martinelli já jogou muito bem em vários momentos. O Nmecha acho que é um jogador que também ainda oscila muito de desempenho. Mas eu acho que são dois times com muitos jogadores que oscilam muito. Mas eu acho que o Nmecha tem mais recurso, acho que tem mais, num geral, mais qualidade. Eu vou votar no Nmecha aí. Eu tenho dúvida só com a questão da qualidade, talvez a gente... Qualidade que eu digo nesse nível de exigência, entendi. né? Acho que ele tá mais experimentado. Eu vou te falar, eu achei que o Martinelli já tinha que ter dado um passinho a mais. Também acho. Ele já viu, o momento em que a gente achou a Libertadores dele foi muito boa, né? Ele, inclusive, arranca lugar num time, assim, e o Diniz é obrigado a sentar ali o Martinelli de alguma forma. E aí eu acho que faltou. Depois ele viveu bons momentos também. Também viveu. Mas aí eu tô com o Vess, não tem como Tchau. Ganso ou Pascal Grosso, Formiga? Aí é gênio, né, velho? Não tem como. O Ganso voltou a jogar muito aí. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Fluminense precisa muito mais do Ganso do que o Borussia precisa do Grosso, que beleza. Nem são jogadores de mesma característica, né? A gente tá falando aqui de um cara que faz mais papéis no meio campo, um outro que é muito mais articulador e achador de passe. É Ganso, pô. É Ganso. Eu vou deixar de decidir. Se eu tivesse uma vaga, eu escalaria o Gross, que inclusive tem feito esse trabalho de meio atacante, esse trabalho de ligar o time, de chegar na frente. Então, eu tivesse uma vaga só. Acho que o Ganso tem muito mais habilidade, muito mais qualidade, mas acho que em funcionamento do time agora, acho que o Gross produz mais. A quem conhece os meus votos e os meus protegidos sabe que Ganso será a minha escolha. Afinal de contas, ele tem uma coisinha diferente, ele tem um encantamento, ele tem inteligência, ele tem uma cor diferente, esse menino. Ganso. A galera não entende que a genialidade pode não tornar o cara melhor. A gente pode, entre um gênio e um craque, escolher o craque. Entre um gênio e um jogadoraço, escolher o jogadoraço. Porque às vezes tem o gênio insolente, o gênio preguiçoso. Tô falando que é o caso do Ganso. Tem o gênio que, enfim, resolve ser só um pensador. Entendeu? Mas ele tá muito à frente. Não entendi nada do que você falou, isso? mas também lá, vamos seguir. Vamos seguir. Vou te dar um exemplo. Vamos seguir. Dá um exemplo. O Bielsa, gênio, né? Gênio. Mas eu não quero no meu time. Chegamos no ponto. Você talvez prefira um técnico, diz um burocrático aí, um técnico mais... que é muito bom, mas não é genial. Que é muito bom, mas não é genial? Caramba. Mas é correto ali, tá tudo... O Abel não é genial, certo? Abel Ferreira? Não é genial. Ele é muito bom. Entre o Abel e o Bielsa. Pro meu time? Isso. Pro time dos outros eu boto o Bielsa, pro meu eu quero o Abel. Então, a gente acabou de entender, você compreendeu o que eu... Entendeu? Perfeito, você foi muito bem nessa explicação agora. Nunca as pessoas entenderam tanto esse negócio aí de gênio, tal e coisa. Parabéns, Formiga. Mas no caso você votou no Bielsa, né? Não. O Ganso. Depende. Porque você votou no Ganso, nesse caso... Não é votação. Você nesse aqui votou no mas Bielsa. não era votação. Tá. Era uma pergunta do que é um, o que é outro. Não tô votando, é óbvio que eu não sou imbecil. Sou pra escolher entre o Ganso e o Cristiano Ronaldo, sou um idiota que vai escolher o Ganso, pô. Não, tudo bem. Não, mas que eu tô falando agora aqui, no caso Gross e Ganso, o Gross era o Abel, o Ganso era o Bielsa, você votou no Bielsa. Aí eu vou no Ganso de qualquer forma, neste caso. Tá. Não é na comparação anterior. Arias ou Brandt? Rapaz... não. Eu vou votar no Arias. Eu vou votar no Arias. Eu vou votar no Arias, mas o Brandt, ele é o cara do diferente do Dortmund. Ele é o cara do diferente. Mas que nessa temporada mas é que nessa temporada ele teve um altos e baixos ali, mas o cara do que vocês falam
Ele é o Brandt. Ele sabe jogar. Pô, mas é que o Arias... Desculpa. É uma pitada assim, ó. É uma coisa... Não, mas é dentro do contexto dele. É dentro do... aqui, ó. Esse é dentro do contexto. A outra coisa é tu fazer só assim, ó. Mas então é isso, mas é que hoje o Arias ele é um jogador europeu jogando no Brasil. Então, é isso. Um jogador de futebol europeu jogando no Brasil. É Arias. É Arias, pô. Arias é pica. É Soteldo ou ADM? O Soteldo, assim... Soteldo, a gente disse aqui, Soteldo. O Santos fez um grande negócio, cara, assim, conseguir vender 50% dele pela grana que vendeu, um salário alto, um cara que, assim, tinha dado uma estacionada no rendimento ali. O ADM também tem uma parada... Ele irrita, às vezes, muito os companheiros, né? Com postura, o ADM. Informação. Informação. Às vezes, sabe, meio desligadão ou muito acha que tá altivo e tal. Mas ele é muito talentoso, assim, e ele arreta metade final da temporada dele no Borussia é muito boa. Então, não tem, acho que não dá pra comparar. Soteldo ou ADM? Poupa tempo no ADM. Poupa tempo, vamos ver se o Soteldo vai conseguir entregar. E é uma contratação 100% do treinador, né? O Renato quis muito, perturbou para trazer. Mas ele não desenrolou um pouquinho no Grêmio lá? Desenrolou um pouquinho, mas nada que... Não, então, mas aqui é muito pedido do treinador. Daqui a pouco o Renato sai, não sei como é que o Fluminense vai... Acho que o Renato não sai tão cedo do Fluminense. É? Eu acho. Cano ou Guirassi? Bom duelo. Pô, uma pena pro Cano, que acho que tá fininho, inclusive, né? Você viu? O Cano tá fininho, forte e tudo, voltou muito bem fisicamente, é goleador. Mas o Guirassi é artilheiro da Champions, gol pra caramba, então se eu tivesse uma vaga, eu colocaria Guirassi. E jogando muito bem fora da área também. Né? E já tinha feito uma temporada no Stuttgart muito boa também, né? Seguiu fazendo muito gol no Borussia e não vai dar pro Cano. Aí, fiquei triste. A verdade é essa. Mas vocês estão corretos no voto aí. Renato Gaúcho ou Nico Kovac? Bela comparação. Cara, assim, a carreira proporcionalmente falando... A gente devia fazer depois um programa aqui, daria um belo corte. Os duelos mais... aleatórios, né? Aleatórios da história do Mano a Mano. Eu quero ver quem vai ganhar aqui. Tem cada Mas aí, cara, não há dúvida aqui, né? Tá. Desculpa. Acho que o Kovac tem um bom trabalho. Ele tem até uns títulos no Bayern de Munique ali, mas, pô, o trabalho não é bom, tanto que ele sai e depois a máquina vira. Teve aí alguns momentos no Borussia, mas, cara, a carreira do Renato, assim, não vou falar do repertório tático, não sei o que, eu tô falando de trabalho. O Renato proporcionalmente fez melhores trabalhos na carreira do que o Kovac. É Renato, pô. Renato? Então, se você fizer um exercício, se você tirar o Kovac e trouxer pro Brasil e mandar o Renato pra Alemanha, quem tem mais chance de fazer um melhor trabalho? Acho que o Kovac aqui. A Kovac aqui, eu também acho. Dito isso, eu vou votar no Renato Tenho porque... dúvida, viu? Não, eu acho que o contexto, isso não diminui em nada o Renato. Não diminui. Eu acho que o contexto do futebol brasileiro é muito propício pro Renato funcionar. Exato, eu também acho. Perfeito. Eu acho que é isso. Acho que é um pouco E isso. eu acho que o futebol brasileiro não é propício pro Kovac funcionar. Eu acho que ele funcionaria. Depende, sim. Né? Funcionaria, a gente podia achar isso de outros técnicos que vieram aqui exatamente, e fizeram. Então, mas dito isso, eu vou votar no Renato, porque o que o Renato pensa de futebol me agrada muito mais do que o Kovac pensa de futebol. Inclusive, quando o Kovac chegou no Borussia Dortmund, eu me lembro que eu falei alguma coisa aqui, acho que num pré-jogo, eu falei, cara, o Kovac vai melhorar o Borussia Dortmund. Não tem nenhuma dúvida, porque o técnico anterior, o nosso bravo Sarrinho, que ele tava bailando em Hollywood, é brincadeira. O cara tava no Bernabéu ganhando de 2-0, mandando no jogo, o cara tirou o ponto esquerda, botou um terceiro zagueiro, tomou uma virada de 5. Pô, então assim, era lógico que o Kovac ia melhorar, mas o que entende de futebol, eu prefiro mais o Renato. Embora ache que o Renato, se fosse para a Alemanha, não faria um trabalho no nível que o Kovac fez. Bueno, então foi o famoso 7-5, contando o treinador. 7-4, se a gente colocar só os times em campo, tá? Não pra tá quem, esculacho. Pro Dortmund. Ela tá 7-4, 7... pro Dortmund. O Dortmund, tá. Fábio, Ryerson, Thiago Silva, Anton Svensson, Bensebaini, Metia Ganso, Arias, ADM e Guirassi, treinados pelo Renato. Time legal, hein? Time legal, daria um time interessante. E o que diz o quê? Que vai ser equilibrado. Os duelos vão ser equilibrados. Inclusive, se você olhar o caminho que eu tava olhando aqui... do quê? Cara, se o Fluminense passar em primeiro... Quer ver? Olha só. Se o Fluminense... Quer dizer que o Flu é longe? Não, galera? deixa eu te falar. Se o Fluminense passar em primeiro,
Se o Fluminense passar em primeiro, considerando que o outro grupo, o grupo E, a Inter vai ganhar o grupo, se o Fluminense passar em primeiro, ele teria nas oitavas River Plate ou Monterrey. Dá pro Flu ir pra dentro desses dois. Dá agora. Dá. Numa dessa, o Fluminense pode pintar numa quarta de final, irmão. E já agora, tá bom, né? E vou te dizer, Ali, eu acho que o Dortmund e o Fluminense, o Dortmund é favorito. Acho que ele entra como favorito. Mas eu acho que é jogo jogado. Numa dessa você ganha do Dortmund, ou você passa no saldo de gols. Numa dessa passa em primeiro, River e Monterrey, é jogo trocado. É jogo trocado. Numa dessa, Fluminense. Por exemplo, o Palmeiras, que a gente acha talvez o mais copeiro aí, tem um caminho muito escroto. Muito difícil. Ele passa passando no em grupo, primeiro ou dá uma segundo, porrada logo nas a oitavas. menos que o Botafogo passe, que também é bem difícil, que é né, pelo difícil, grupo. mas os do grupo do Botafogo, que é o cruzamento do Palmeiras, é PSG ou Atlético. É difícil. Se o Botafogo furar isso aí, e eu acho que não dá pra descartar, mas se o Botafogo não furar isso aí, PSG e Atlético. Aí o Palmeiras é primeiro do outro lado e pega ou PSG ou Atlético. É duro, pô, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer do cruzamento Então do o Flu Fluminense. tem chance de ir mais longe? Talvez, se você olhar, pô, talvez. E o Mengo? O cruzamento do Flamengo, se passar, é Bayern ou Benfica, ou Boca, né? Bayern ou Benfica ou Boca. Mais difícil. O cruzamento do Botafogo... Boca tem jogo. Boca tem jogo que nem o... Tem. Do Boca tem jogo. Do Boca tem jogo. Boca e Benfica. Boca tem jogo. Benfica também acho que tem acho que jogo. tem. Mas o cruzamento do Botafogo seria Palmeiras ou Porto. Já no melhor das hipóteses. Entendeu? Não. O pobre do Botafogo se lascou legal. Agora, esse jogo aí pro Flu é o jogo... Ele tem que jogar tudo nesse jogo. Que se ele ganha do Borussia, ele passa em primeiro, ele tem boa chance de pintar na quarta de final. É mesmo. Flu! Tchau pra vocês. Beijo. Até a próxima. Que final é esse?